Se você quer sair do Brasil, provavelmente te ensinaram a começar pelo país. Depois vem o visto, depois custo de vida, depois emprego, depois idioma, depois entra em grupo, vê vídeo, salva post, abre planilha, certo? Errado. Antes de tudo isso, tem uma coisa que você precisa organizar primeiro. E eu sei que talvez isso pareça estranho, porque a maioria das pessoas começa exatamente ao contrário. E na teoria parece que está se preparando, mas na prática, muitas vezes a pessoa só está ficando mais confusa. Então nesse vídeo eu quero te mostrar o que eu chamo de o mapa da clareza. São 4 passos que vão te ajudar a construir a base da sua decisão. Pensa na sua mudança como uma árvore. O país, o visto, o dinheiro, tudo isso é o tronco. Uma vida melhor e mais alinhada com seus objetivos, mais segura, com mais oportunidades para você e a sua família, são os frutos. Mas o que todo mundo esquece é que para essa árvore continuar firme e forte, para ela continuar florescendo e dando frutos, ela precisa das raízes. Porque mudar de país não é só trocar de lugar, é tentar fazer a sua vida crescer em um novo ambiente, é aprender a criar raízes numa nova terra. E é justamente sobre as raízes da sua árvore da mudança que você vai aprender hoje. Sem essa base da raiz da clareza, você corre o risco de gastar meses pesquisando, comparando, se empolgando, desistindo, voltando para estaca zero e sem sair do lugar. E mesmo que você consiga sair, a sua árvore pode nunca dar frutos. Pela minha experiência, depois de morar em 5 países diferentes e ver muita gente construir uma vida boa fora do Brasil e muita gente também quebrar a cara, eu entendi uma coisa. Quem conseguia fazer o plano de morar fora do Brasil dar certo não começava com as perguntas normais do qual país é melhor? Também não começavam com quanto dinheiro eu preciso? Essa é clássica, né? E muito menos com qual visto que eu consigo? Essas perguntas elas vêm depois. Antes disso, você precisa entender se a decisão tá minimamente organizada dentro de você. Porque se a decisão ela tá bagunçada, qualquer país parece interessante por 5 minutos. E qualquer comentário negativo que você vê na internet já te faz repensar, duvidar da sua escolha e o pior, às vezes até desistir do seu sonho. E foi daí que nasceu o método viagem. E dentro dele a primeira fase é justamente a letra V, visualizar o propósito. E foi vendo essa confusão se repetir em comentários, conversas e mensagens das pessoas que acompanham aqui o A Nova Colmeia que eu percebi que muita gente não precisa começar por visto, nem mesmo pelo país, mas precisa começar por clareza. E foi daí que nasceu a mentoria Sair do Brasil com Clareza. Mas antes de falar dela, deixa eu te ensinar um mapa. E olha só, tá? Assiste esse vídeo até o final, porque mesmo que você decida que essa mentoria não é pra você, eu quero que você saia daqui mais preparado do que entrou, ok? Combinado? Eu vou te ensinar muita coisa ainda hoje. Existem 4 passos muito importantes nessa primeira fase, e a ordem importa, porque cada passo prepara o próximo. E o primeiro passo é: por que eu quero sair do Brasil? Essa pergunta quase sempre gera uma resposta pronta, automática. Eu quero segurança, eu quero qualidade de vida, quero ganhar melhor, quero um futuro melhor para os meus filhos, eu quero sair dessa bagunça, cansei do Brasil. Tudo isso pode ser verdade, mas eu quero que você vá um nível abaixo. Você precisa mergulhar fundo nessa pergunta e entender os seus motivos reais. E muitos deles podem estar escondidos até de você, sabia? Por incrível que pareça, pois é. Uma técnica simples para começar é se perguntar por quê várias vezes, até sair a resposta pronta e chegar a uma resposta mais honesta. Porque uma coisa é você querer sair porque busca segurança. Outra coisa é você querer sair porque não aguenta mais viver em um estado de alerta. Uma coisa é querer ganhar melhor. Outra coisa é sentir que o seu esforço no Brasil não vira um futuro, não vira patrimônio, não vira tranquilidade. Uma coisa é querer dar uma vida melhor para os filhos. Outra coisa é carregar um medo profundo de que eles cresçam presos nas mesmas limitações que você viveu. Percebe como é diferente, né? Aquilo que a gente fala no início nunca é o que você vai achar ali no final. Não é só sobre sair, é sobre entender qual dor você está tentando resolver de verdade. E aqui eu uso uma ferramenta que eu gosto muito, que é a técnica do iceberg. Aquilo que aparece na superfície é uma coisa, mas o motivo real muitas vezes está lá embaixo, escondidinho. E aí vem o segundo passo, que é o que eu quero construir fora. Esse passo muita gente pula, infelizmente, porque a pessoa fica tão focada em sair do Brasil que esquece de pensar na vida que quer construir depois. E aí mora o perigo, porque sair do Brasil é movimento, mas construir uma vida fora exige direção. E para cada pessoa essa direção ela é diferente. Até dentro da mesma família isso pode ser diferente. O que você quer construir pode não ser exatamente o que o seu marido, a sua esposa ou seus filhos querem. Por exemplo, tem gente que quer segurança, tem gente que quer carreira internacional, tem gente que quer criar os filhos em outro ambiente, tem gente que quer ganhar em moeda forte, tem gente que quer recomeçar, tem gente que quer parar de viver no limite. Só que
Cada uma dessas pessoas precisa olhar para critérios diferentes. Se você quer carreira, um caminho pode fazer sentido. Se você quer qualidade de vida com a família, talvez outro caminho faça mais sentido. Se você quer recomeço, talvez a sua tolerância ao desconforto tenha que ser maior. Já se você quer segurança financeira, talvez você precisa pensar diferente de quem está buscando uma experiência de vida. E quando você entende isso, a mudança ela deixa de ser só um sonho solto e começa a virar um objetivo mais concreto. Terceiro passo, que é o que tá me travando de verdade? Quais medos, bloqueios e ruídos estão impedindo o seu avanço? E aqui eu quero separar uma coisa importante. O medo é um dado a ser trabalhado, entendido. Por exemplo, tá? Se você tem medo de ganhar dinheiro e não dá certo, talvez você precise olhar melhor para o risco financeiro. Já se você tem medo de perder o que alcançou na sua carreira, talvez você precise entender que tipo de recomeço você aceita ou não aceita. Se você tem medo da família não se adaptar, talvez essa conversa precise acontecer ainda antes e não depois. Se você tem medo de se arrepender, talvez ainda falte clareza sobre o que você está tentando resolver e o que está disposto a abrir mão. Tá vendo como tudo muda dependendo do tipo de medo, receio, trava e tudo mais? E eu não tô falando isso como frase bonita não, tá? Porque na prática o que acontece é o seguinte, a pessoa ela coloca tudo no mesmo saco. Dinheiro, idioma, filhos, carreira, visto, família, idade, medo, culpa, comparação com os outros, e aí tudo parece impossível. Mas quando você separa essas travas, começa a perceber que nem tudo é o mesmo problema. Tem coisa que é falta de informação, tem coisa que é falta de planejamento, tem coisa que é medo real de verdade, tem coisa que é fantasia, tem coisa que é só ruído da internet e por aí vai. E quando você organiza isso, você não acaba magicamente com todos os medos, mas você começa a entender o que precisa enfrentar, o que você precisa organizar e qual o próximo passo você consegue dar com mais consciência. E daí vem justamente o passo número 4, que é qual é o próximo passo mais coerente agora? Faz sentido, né? E repara que eu não falei o passo mais rápido, não falei o passo mais bonito, não falei o passo que tá na moda, eu falei o passo mais coerente. Mas o que significa isso na prática? Para algumas pessoas, o próximo passo é começar a investigar uma rota técnica. Para outras é organizar o dinheiro. Para outras é conversar com um cônjuge. Para outras já é parar de comparar 10 países e escolher 2. Só para estudar com seriedade. Para outras é admitir que ainda não é a hora de sair do Brasil, mas é hora de se preparar. E para algumas pessoas, talvez a decisão mais madura seja permanecer por enquanto onde você tá, mas permanecer com consciência, não por medo, não com sentimento de que tá perdendo algo, sabe? E é isso mesmo que você ouviu. Pode ser que nesse processo você entenda que ainda não tá no momento certo de sair do Brasil. Eu tô falando de uma decisão inteligente e consciente. Sabe, eu gosto de pensar nisso como um semáforo. O verde você já tem um motivo, direção e disposição para avançar. O amarelo você tem vontade real, mas ainda precisa organizar os critérios, as travas e os próximos passos. Já o vermelho você tá decidindo no impulso, na raiva, na fantasia ou no desespero. E sinceramente, a maioria das pessoas que chega até mim tá no amarelo. Não tá completamente perdida, mas também não tem clareza suficiente ainda para agir com segurança. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque é aí que vem a parte mais importante. Talvez você tenha ouvido esses 4 passos aqui e tenha pensado o seguinte, tá Adriano, faz sentido, eu já entendi, beleza, ótimo. E se você consegue pegar essas perguntas, sentar sozinho, escrever, organizar sua vida, separar suas travas, entender seus critérios, definir o seu próximo passo, perfeito. Talvez você nem precise da minha mentoria. De verdade, de coração, sério mesmo. Mas se você ouviu tudo isso e pensou, cara, eu entendo o mapa, mas eu não consigo aplicar isso sozinho ou sozinha. Eu já tentei organizar isso várias vezes e continuo travado ou travada. Eu tenho medo de tomar uma decisão errada, gastar dinheiro e me arrepender depois. Então, se esse é o seu caso, talvez essa mentoria faça sentido para você, porque eu tô aqui justamente para te guiar em cada um desses passos, não só te ajudando a responder essas perguntas, mas também te ajudando a sair da resposta pronta e automática, separando o que é medo real do que é ruído, olhando para o seu momento de vida, sua família, sua carreira, seus objetivos e te fazendo perguntas que talvez você não esteja conseguindo fazer sozinho. Em resumo, eu vou usar toda a minha experiência de mais de 20 anos de mudanças internacionais para te ajudar a organizar o seu processo, no seu caminho, no seu momento de vida e nos seus objetivos. A mentoria se chama Sair do Brasil com Clareza. Como eu disse, ela é a fase 1 do método Viagem da Nova Colmeia. E eu quero ser bem claro e honesto aqui sobre o que ela é e o que ela não é. Ela não é uma consultoria de vistos, não é assessoria jurídica, não é serviço de documentação, não é uma lista de países perfeitos e não sou eu dizendo vai para esse lugar que vai dar certo e também não é uma promessa
promessa de que em 4 semanas a sua mudança internacional inteira vai estar resolvida. Não é isso. Essa mentoria ela vem antes, tá? Ela trabalha as raízes da sua árvore da mudança internacional, lembra? Ela é para quem tá no começo e precisa organizar as ideias, organizar a decisão antes de sair gastando tempo, dinheiro e energia no caminho errado. Bom, mas como funciona essa mentoria na prática? Vamos lá. A estrutura da mentoria é uma jornada guiada em 4 encontros, aprofundando cada um desses passos que a gente falou. Motivo real, construção desejada, travas e próximo passo mais coerente. Ela funciona em 4 encontros comigo, ao vivo, seguindo esse mapa da clareza. Isso é válido tanto para mentoria em grupo quanto para mentoria individual. E mesmo quando for uma turma em grupo, a ideia é que você não seja só mais um número não, tá? Eu vou acompanhar as respostas, as dúvidas e o momento de cada pessoa para ajudar cada um a aplicar isso na própria vida. No primeiro encontro a gente vai trabalhar por que você quer sair do Brasil, mas não a resposta pronta, a gente vai buscar o motivo real. No segundo encontro, o que você quer construir fora, tá? A gente começa a transformar sonhos em critérios e objetivos mais claros. No terceiro encontro, o que tá te travando? A gente separa medo real, ruído, bloqueio, falta de informação e aquilo que precisa ser organizado. E no quarto encontro, qual que é o próximo passo mais coerente? Agora, para você, aqui a ideia é você sair com uma decisão mais madura e um plano inicial de próximos passos. Ah, mas olha só, hein? Presta atenção. Não um plano completo da sua mudança inteira, mas o plano inicial para você parar de andar em círculos. Beleza? Agora, por que diachos que eu criei essa mentoria? Porque eu vivi muitas versões dessa decisão. Em cada uma delas, eu fui aprendendo alguma coisa diferente. Eu saí do Brasil com 19 anos com uma bolsa para estudar na França. Voltei pro Brasil, tive que me readaptar à vida daí e não foi fácil. Quando finalmente eu tava felizão lá com a minha vida, morando no Rio de Janeiro, tinha me adaptado, tive que mudar de novo, ir pra China. Depois de morar e trabalhar na China, eu voltei pro Brasil de novo, passei por uma fase muito difícil em São Paulo, fui demitido, mas aí depois a gente conseguiu se recuperar, vivi na Ucrânia um tempinho, mudei aqui pro Canadá, construí família aqui fora, carreira fora, vida fora. E nesses mais de 20 anos vivendo mudança internacional na prática, eu aprendi uma coisa. Sair do Brasil não é só sobre conseguir sair, é sobre saber o que você está fazendo com a sua vida. Porque quando você sai com clareza, o exterior ele não resolve a confusão, ele só muda o cenário da confusão. E quem quer construir uma vida boa aqui fora precisa muito dessa clareza inicial. Sem ela, tudo fica muito mais difícil. Ou você fica travado sem tomar uma decisão, ou sai e bate muito a cabeça até achar o seu caminho. Nenhuma dessas opções ela é prazerosa, e eu digo isso por experiência própria, tá? E foi exatamente por isso que eu criei essa mentoria, porque o meu objetivo é ajudar 10 mil brasileiros a tomarem essa decisão com mais clareza e pé no chão. Eu já cansei de ver brasileiros sofrendo por falta de clareza, por falta de direção, por tentar decidir tudo no meio do caos. Seja sofrendo aí no Brasil, imaginando uma vida aqui fora, ou aqui fora com esse sentimento de que tomou a decisão errada. Isso é muito ruim. E tudo isso começa com essa mentoria, e talvez essa seja a próxima etapa para você também. Agora, olha só, as vagas elas são limitadas, porque eu quero dar a atenção que você merece. São 4 semanas onde você vai ter acesso a mim durante o processo, com encontros semanais, ao vivo e um canal pelo WhatsApp para dúvidas pontuais que surgirem ali no meio do caminho. Cada encontro ele vai ter em torno de 1h30 de duração, tá? Além disso, você vai ter acesso a materiais exclusivos que eu entrego só para os meus mentorados. E para saber mais, dá uma olhada aqui no site aqui, onde você vai poder ler com mais calma a ementa da mentoria e tudo que está incluso. E como as vagas elas são limitadas pelo fato do atendimento ser profundo e personalizado, eu preciso escolher quem eu consigo ajudar nesse momento. Então, por favor, preencha também o formulário da aplicação que está aqui nessa página. Nele você vai colocar os seus dados e responder algumas perguntas básicas para eu entender melhor o seu momento de vida. E olha só, tá? Eu vou chamar só as pessoas que eu senti que eu consigo ajudar nesse primeiro momento. E sobre o valor, qual o valor do investimento? Olha, eu já mostrei num vídeo aqui do A Nova Colmeia que cada ano parado sem decidir pode custar na casa dos 30 mil reais, dependendo da situação da pessoa. E isso é só o custo de ficar parado. Agora imagina o custo de sair de qualquer jeito, se comprometer com um plano, gastar tempo, dinheiro, energia e depois descobrir que aquilo não fazia sentido para você. A conta pode ficar muito maior. E eu não tô falando isso para colocar medo em você não, eu tô falando porque clareza antes costuma ser muito mais barata do que arrependimento depois. E dá uma olhada, preenche lá direitinho, tá? Porque, olha, vou te afirmar aqui uma coisa, tá bom? O valor do investimento não é um problema. Preenche
lá, a gente vai trabalhar nisso, ok? Eu quero que você consiga sair do Brasil com clareza. Então, agora presta muita atenção nessa parte. Para quem é essa mentoria? Essa mentoria, ela faz sentido para você se você já amadureceu a ideia de sair do Brasil, mas ainda não conseguiu decidir o que fazer. Para você que está cansado de pesquisar e continuar no mesmo lugar. Para você que sente que o Brasil já não encaixa no futuro que você quer construir. Para você que tem medo de escolher errado e perder dinheiro. Para você que não sabe se a sua vontade de sair é só um sonho real, uma fuga ou um impulso. Para você que quer tomar uma decisão com mais clareza, mais critério e menos fantasia. E principalmente para você que está disposto a refletir, escrever, conversar com honestidade e fazer os exercícios entre cada encontro, ok? Porque sem comprometimento não adianta, né? Eu posso te guiar, mas eu não posso fazer esse trabalho por você, concorda? Ok? Agora, essa mentoria não é para todo mundo. Ela não é para quem quer fórmula mágica, não é para quem quer só que eu diga vai para esse país aqui, não é para quem procura consultoria de visto ou documentação. Aliás, se você já está nessa fase mais técnica aqui, precisando de advogado, documento, aplicação de visto ou estratégia migratória específica aí para o seu caso, talvez essa não seja a mentoria certa para você nesse momento. Ela não é também para quem quer terceirizar a própria decisão, não é para quem quer uma resposta pronta sem olhar a própria vida e também não é para quem quer só consumir mais informação, mas não está disposto a fazer nenhum exercício, nenhuma reflexão e nenhuma tarefa. Essa mentoria é para quem quer olhar para essa decisão com honestidade. Bom, se você chegou até aqui e sentiu que essa mentoria ela conversa com o seu momento, o próximo passo é simples. Preencha aqui o formulário da aplicação, tá aqui nessa página, tá? Eu vou te fazer algumas perguntas para entender a sua situação específica e depois eu vou ler as respostas com calma e entrar em contato com as pessoas que fizerem mais sentido para essa próxima rodada da mentoria, ok? Agora é importante, tá? Preencher o formulário não garante vaga e também não significa que você está comprando nada agora. É só uma aplicação. Eu quero entender se faz sentido para você e se faz sentido também para mim, porque eu quero escolher as pessoas que estejam realmente no momento certo para esse processo. Se você já me conhece, você sabe que eu não tô aqui para ficar vendendo sonho bonito, nem empurrar decisão errada para ninguém. Tem que fazer sentido para você e também eu preciso entender se essa mentoria pode mesmo te ajudar no seu caso específico e no seu momento de vida. Justo, né? Olha, sair do Brasil é uma decisão grande demais para ser tomada no impulso, mas também é grande demais para ficar presa para sempre no medo. Existe um meio do caminho, um caminho com mais consciência, mais clareza, mais critério, mais honestidade, mais direção, e é isso que eu quero te ajudar a construir na mentoria Sair do Brasil com Clareza. Se fizer sentido para você, então preencha a sua aplicação aqui embaixo, eu vou ler com atenção, com carinho, e se fizer sentido para os dois lados, a gente conversa sobre os próximos passos, beleza? Então é isso aí, valeu, fui! E espero te ver em breve, hein?